Bom, gente, hoje vamos falar sobre a missa negra. Bom, existem muitas missas por aí. A mais famosa delas é a missa gnóstica, que não tem nada a ver com a missa negra. É um ritual totalmente diferente. Nós praticamos no templo a missa gnóstica, que é, na verdade, a magia vermelha. Que eu nunca uso o termo magia gnóstica, porque a missa gnóstica, porque as pessoas não conhecem. Só quem é estudante de Telemaia que sabe do que eu vou estar falando. Mas hoje nós vamos falar... Não esquece, meu chapa, não esquece. Quer falar com o bruxo? Tá na descrição do vídeo, meu chapa. Tá na descrição do vídeo. Não tá seguindo o bruxo ainda? Mas as mulheres tudo estão seguindo o bruxo. As mulheres estão seguindo o bruxo, meu chapa. E não é para cobrar. Não, é que o bruxo é um cara bonito, simpático. O bruxo está assumido, Bom, depois eu conto para você. Isso é outro detalhe. Prestem atenção. A missa gnóstica é um rito de magia sexual. O nono arcano, o grande nono arcano, que deu uma confusão medonha no tempo do Aleister Crowley. Deu uma confusão muito grande. A missa negra luciferiana é uma invenção, é uma adaptação, e não deixa de ser uma invenção, porque ela não faz parte, não existe, não existia, tá? Assim como quimbanda luciferiana não existia, a missa negra luciferiana também não existia. Ela é uma adaptação como qualquer outra. Todas as religiões são adaptações de religiões mais antigas e de tradições mais antigas. E a missa negra luciferiana é a mesma coisa. Mas ela está simbolizada numa base de um ateu, que era o Sandor Lavey. Por isso ela não tem muito fundamento religioso, ela não tem muita utilidade, porque ela é simplesmente a negação, um deboche contra a missa católica. Ela é só um deboche, ela foi um movimento, a missa negra do Lavey era um movimento cultural, porque Lavey era contra os dogmas da Igreja Católica. Eu vejo por aí muitas pessoas usando como símbolo da sua religião, da sua crença, né? Não religião, mas da sua crença, uma cruz invertida. A cruz invertida talvez seja o maior símbolo do cristianismo hoje. Tanto que na cadeira do Papa tem uma cruz invertida. Eu te pergunto, o Papa é satanista? É óbvio que não. A cruz invertida está ligada a São Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus, sendo ele Cristo ou não, não importa essa discussão agora. Por isso o Papa senta numa cadeira, porque ele também não se sente digno de sentar numa cadeira que tem a cruz de forma natural, né? Em pé, porque Jesus foi crucificado em pé. Então ele senta na cadeira, como se ele, assim como aquele que é considerado o primeiro Papa, São Pedro. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, por não ser digno de ser crucificado na mesma posição de Jesus Cristo. Então, o símbolo maior do cristianismo é a cruz invertida, tá? De respeito ao grande representante de Deus na Terra, que, segundo as tradições católicas e cristãs também, embora algumas tradições cristãs não usem símbolos, como os evangélicos, a cruz invertida é o símbolo maior de respeito àquele que foi crucificado. Então nada tem a ver usar uma cruz de cabeça para baixo. Quem usa cruz de cabeça para baixo é o cristão mais ortodoxo que existe.
Tá? Então tirem essa bobagem da cabeça, vão ler, vão estudar, pelo amor de Deus, consultem livros de história para poder saber do que eu estou falando e para poder entender o que vocês estão fazendo. A missa negra luciferiana é aonde queimam bíblias, aonde queimam as cruzes, representando a Igreja Católica. Essa gente tinha que estar, era presa. Tinha que estar presa. Tinham que ser processados pelas religiões, pois estão queimando os símbolos que são sagrados de outra religião. É isso que você gostaria que fizessem com a tua religião? Que queimassem os teus símbolos? Não. Quando um pastor evangélico chutou uma santa, deu a maior confusão do mundo. E por que agora rasgam bíblias? Por que agora queimam cruzes? Queimam a cruz e as pessoas não conseguem perceber que isso é a mesma coisa que o pastor ter chutado a imagem foi de Nossa Senhora de Aparecida. É a mesma coisa. Se tu prega a liberdade, se tu prega a ideia de Lúcifer como iluminação, como conhecimento, como é que tu pode pregar conhecimento e como é que tu pode pregar liberdade se tu está condenando a crença dos outros? Tu é doente? Não, eu te pergunto se tu é doente. Tu não respeita a religião dos outros, quer que respeitem a tua? Ah, vai te catar, meu chapa. Eu falo assim só para rir. Porque é um absurdo, tá? O símbolo maior do cristianismo, no início, era peixes. Jesus, sendo Cristo ou não, não importa o que você acredita, não importa. Se ele foi um homem sábio ou se ele foi um homem santo, bom, isso talvez quem tenha feito isso tenha sido Paulo que começou com isso. Paulo de Tarso talvez tenha moldado esse Cristo que nós temos hoje. E depois, os concílios. Esses tempos alguém colocou, a Bíblia foi feita no concílio de Nicéia. Quem é? Um pastor me disse uma bobagem dessa. A Bíblia terminou no século V, meu chapa. Então o concílio de Nicéia só deu início. Só. Não foi ali que foi selecionado o que era certo e o que era errado. Não, isso levou muitos anos para fazer. Levou 5 séculos para montar esse livro que vocês hoje têm na mão. E um pastor me dizer uma bobagem dessa, aí eu tenho que me revoltar. Mas eu não sou revoltado, sou extremamente calmo. Então, voltando aqui, Jesus era um homem que conhecia muito a astrologia. Muito, muito. Ele sabia que estava na era de peixes. Sabia que Moisés nasceu, que a época de Moisés, por que era um bezerro? Porque era a era de touro. Por que quando fazem uma pergunta para ele, vou deixar para vocês pesquisarem isso, ele diz o seguinte para um dos seus discípulos: siga o homem com o jarro de água e entre na casa que ele entrar. O homem com o jarro é a era de Aquário. A casa é a casa astrológica, quando entrarmos na era de Aquário. Muitas pessoas dizem que já estamos na era de Aquário. Façam as contas. Façam as contas. Façam as contas, pelo amor de Deus. Estamos chegando lá? Sim, estamos chegando lá. Mas isso vai acontecer depois de 2050. 250, se não me engano. Não tenho bem certeza. Sou muito ligado nessas coisas. Mas Jesus aprendeu isso aonde? Provavelmente com os sábios do Egito. Provavelmente com os sábios do Egito. É muito importante vocês saberem que se esconde muito a história da África. Para vocês terem uma ideia, a primeira calculadora do mundo, ela é africana. E é uma delas, talvez uma das únicas que sobrou, está no museu em Londres, se não me engano. Está na Inglaterra, mas se não me engano é no Museu de Londres. É um pedacinho de osso desse tamanhozinho assim, ó, desse tamanhozinho. Não tem um palmo.
E ali podia-se fazer contas de divisão, multiplicação, subtração, inclusive contas de números não inteiros, ou seja, de números fracionados. Mas quem é que vai dizer que esse conhecimento veio da África? Não é possível isso. As pessoas não dizem isso, escondem isso de vocês. Procurem ler, procurem estudar. Quer conhecer religião? Bom conhecer as escrituras? Sim. As hebraicas, todas elas, tem que ler todos os livros. Mas principalmente livros históricos. Ali vocês vão encontrar, vão conseguir relacionar o que estava acontecendo em uma determinada época e o porquê que estava acontecendo. Então a missa que acontece hoje é uma adaptação de Sándor Lavey. Tem fundamento? Até agora ninguém conseguiu me explicar que fundamento é esse de fazer deboche à religião dos outros. Mas se você acredita nisso, siga e depois tu vai ver no que vai dar. Meu abraço a todos vocês.